Oi, meu povo! Tudo bem, galera do YouTube? Como estamos, gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim fazer um vídeo bem rápido para vocês, algo assim bem, né, pra gente refletir um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, eu já quero pedir para você deixar o like, para você comentar, para que a gente possa engajar aí juntamente aqui no YouTube, para que venham outras pessoas aqui pro canal. Comenta. Gente, é muito importante que vocês comentem, é muito importante que vocês deixem o like, tá? Então, por favor, para um pouquinho aí, aperta aí nesse botãozinho, nesse joinha, não custa nada, deixa um coraçãozinho aí nos comentários e vamos embora pro conteúdo. Gente, hoje eu quis trazer esse vídeo falando da Preta Gil, né? É uma coisa assim que tá super em alta aqui, que todo mundo tá comentando, mas eu quero trazer esse assunto um pouquinho pra gente comentar sobre, né, sobre esse acontecido que comoveu bastante o Brasil, que comoveu, né, muitas pessoas comovidas com a morte dela, uma menina jovem, uma mulher jovem, né? Uma menina mulher, porque ela já tinha 50 anos, ela tinha 50 anos, né? Uma mulher de 50 anos é uma mulher hiper jovem, com muita coisa para viver, né? Com muita coisa para viver pela frente. Com 50 anos a gente está na flor da idade, né? Na melhor idade. Eu não sei se é isso que fala, né? Eu tenho aí 46 anos e agora eu me sinto mais viva do que nunca, né? Olha aí quando eu lembro aí dos meus 20 e poucos anos, meus 30 e poucos anos, e me vejo agora, me olho no espelho, eu me gosto muito mais agora do que eu me gostava naquela época, né? Eu vejo o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci espiritualmente, emocionalmente, o quanto Deus tem trabalhado na minha vida, o quanto Deus tem trabalhado no meu interior, nas minhas emoções, o quanto eu tenho me autoavaliado, né? De tantas coisas que me aconteceram, e o Espírito Santo tem me ajudado e tem me moldado, e aí a gente vê uma situação como essa, né, de alguém que morreu, né, que simplesmente enfrentou aí, simplesmente não, né, enfrentou aí um câncer, que é uma doença muito... Vambora, eu tava gravando aqui e chegou pedido de produtos, e eu adoro isso, adoro quando chega pedido, chegou pedido do Boticário, mas eu não vou mostrar aqui pra vocês porque esse não é o intuito de hoje, tá? Já aproveitando, eu tenho um videozinho pra soltar aqui no YouTube, de eu gravando o kit, mas eu não gostei muito do vídeo, mas mesmo assim eu vou postar, tá, gente? Pra vocês verem, pra vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Eu já gravei alguns vídeos, mas, aliás, eu já gravei um outro, né, que tá mais aqui pra frente, acho que eu não lembro qual, mas vejam esse vídeo, tá, gente? Que eu tava gravando kits do Dia dos Namorados. Agora é kit do Dia dos Pais. Então vamos lá, vamos continuando aqui no tema do vídeo, né? Pra não desviar. Então, gente, ela enfrentou aí essa doença super agressiva, né? Uma doença assim que a gente não tem nem como explicar. Eu já perdi um ente querido de câncer, né? Um bem próximo a mim. E foi muito triste, muito triste. E enfim. Então, mas aí eu quero conversar com vocês sobre o que a gente pode tirar de lições, né? Eu até coloquei aqui Preta Gil, exemplos de coragens, lições para nós. Por quê, gente? Porque como mulher, nós sabemos que a mulher, ela tem uma força, né? Uma força muito sobrenatural. E essa força não é nossa, essa força ela vem do próprio Deus, né? Deus nos fez fortes, Deus nos fez mulheres resistentes, né? E a Preta Gil, ela não era cristã, né? Mas eu tenho certeza, gente, tenho certeza absoluta que ela era uma mulher muito amada de Deus. Por que que eu tenho essa certeza e olhando para os vídeos, olhando, né, para a comoção que foi a morte dessa pessoa, né, dessa mulher tão forte, tão resistente, justamente por isso, porque ela foi forte, ela foi guerreira,
ela foi resistente, ela teve uma garra, uma força que, gente, essa força não pode ser de outra, não poderia ser outra coisa, a não ser Deus dando força para ela, sabe? Então, eu tenho certeza que ela era muito amada, ela era determinada, né? E olhando, gente, para essa determinação dessa mulher, que ela tinha a fé dela, ela tinha as crenças dela, né? Ela não era, como eu falei aqui, ela não era uma mulher cristã, ela não, pelo que a gente percebe, né? Ela não conhecia a palavra, mas ela lutou bravamente, bravamente, com todas as forças que ela podia, né? Que ela tinha, com todos os seus recursos, ela usou todos os recursos que ela tinha, porque era uma mulher de uma família, né, já de cantores, uma família super conceituada aí no Brasil inteiro, né, todo mundo conhece a família da Preta Gil, Gilberto Gil, e era uma família extremamente, né, com condições, e o que ela pôde fazer para ficar curada, ela fez, mesmo diante de um diagnóstico terrível. Ela nunca perdeu a esperança. Gente, isso para nós que conhecemos a Cristo, isso nos deixa uma grande lição. Nos deixa uma grande lição como ser humano, porque nós, de novo, ela não conhecia Cristo na sua essência, mas nós que conhecemos a Cristo na essência, e às vezes nós passamos por lutas e dificuldade, e às vezes nós nos deixamos abater, mas também, gente, olhando para isso com muito carinho também, né? Com muito carinho, porque quem nunca se abateu, né, gente, diante de uma dificuldade, mas Deus tem consolo para nós. Deus tem consolo para nós, para ainda, né, porque nós estudamos sobre a graça que vem de Deus para nós que somos crentes, e a graça, eu esqueci do nome, mas é a graça natural, é a graça normal, vou escrever aqui que eu não lembro, né, que é a graça que está sobre todas as pessoas. E eu creio que ela entendia essa graça, porque tudo que ela estava vivendo, e ela não se deixava abalar, né? Todas as vezes que ela tinha uma melhora, ela aparecia para os fãs, passava a esperança que ela tinha, ela atingia outras pessoas, né? Com essa esperança que estava que ela tinha dentro dela. E em todos nós, gente, como eu até gravei no vídeo, né, que aconteceu com a menina, no outro vídeo que eu gravei, depois se você quiser, você vai lá ver o outro vídeo, né, que foi com a menina aí que morreu lá no vulcão Rinjani. Todos nós estamos sujeitos a isso, e quando a doença chega, quando a enfermidade chega, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe o momento, e nós sabemos que existem muitas pessoas que estão passando por muitas lutas, né, como a própria palavra diz, e que nós estamos sujeitos a passar por muitas aflições nessa terra, né? Eu até falei no último vídeo, quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou isso. E como que nós estamos enfrentando essas aflições? Deus tem uma palavra para nós que conhecemos a Cristo, quando nós estamos passando por que nós passamos aflições? E o que isso quer, qual é a mensagem que Deus quer passar para nós? O que Deus está comunicando para nós quando nós passamos por aflições nessa terra? Nós que conhecemos a Cristo temos a esperança em Cristo. E nós sabemos que tudo isso vai produzir algo muito melhor em nós, quando nós passamos por aflições nessa terra. E é o tempo da Igreja de Cristo despertar para que esses tempos de aflições, eles não venham a nos abater, sabe? Eles não venham a nos afligir, a nos anular a esperança
Cristo deixou para nós através da sua palavra, que nos comunica aquilo que Deus tem para nós. Nós não temos uma esperança terrena. A nossa esperança não é aqui na terra, né? Tudo que tem, a nossa perspectiva não acaba aqui. A perspectiva de quem conhece a Cristo não acaba aqui. A perspectiva de quem conhece a palavra de Deus, ela não acaba aqui. E olhando, né, para isso, olhando para o assunto, para esse tema, como que nós temos reagido às nossas aflições. Nós tivemos na nossa igreja gente, eu esqueço, eu falo congresso, eu falo seminário, nunca me vem a conferência. Nós tivemos a conferência dos jovens, que foi maravilhosa, foi assim, edificadora para a igreja. E uma das palavras que foi falado nessa conferência, o tema era resistência, e uma das palavras que foi falado, que está lá em Tiago 1:2, que diz assim: meus irmãos, isso é uma palavra para a igreja, mas se você, vou só dar um pontuar aqui, se você que vê esse vídeo e você ainda não conhece a Cristo, se você está passando por alguma coisa muito difícil na sua vida, às vezes por uma enfermidade, né, que aparentemente não tem jeito, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. Deus tem algo para você que pode te fazer refletir. Tiago diz assim, lá no capítulo 1, no verso 2: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, tudo aquilo que nós passamos, que nós que conhecemos a palavra, mais uma vez, gente, eu sei que eu falo aqui com muita gente, eu tenho fé que esse canal não foi um canal que veio assim do nada no meu coração. Eu creio que esse canal vai atingir outras pessoas, vai alcançar outras pessoas. Então, se você que me visualiza aqui, essa palavra, ela não é só para mim, essa palavra não é só para os crentes, essa palavra é para a igreja. Tiago está falando com a igreja, mas ela pode alcançar o seu coração também, que de repente tem pessoas que virão aqui que estão passando por dificuldade, estão passando por enfermidades, né? E que não vai entender, fala: meu Deus, mas se eu estou passando por uma coisa muito difícil, como é que eu vou me alegrar? Porque o que Deus quer produzir em nós, né? De repente, você que me visualiza, Deus quer que você escute essa palavra e que você entenda que Ele está no controle da sua vida. O que Deus quer produzir em nós mesmo é algo que para nós parece que é o fim, para nós parece que é algo muito ruim, mas o que Deus quer produzir em nós é algo bom. Mesmo com aquilo que aparentemente vai nos destruir, mas para Deus Ele usa isso para o nosso bem, como eu falei no outro vídeo, né, também, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de seu propósito. Eu não sei se quem me visualiza aqui já é convertido, já conheceu, já teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, mas que essa palavra alcance o seu coração de maneira que você entenda, que você pense assim: não, realmente o que eu estou passando é algo muito, muito difícil, né? De novo, a Preta, ela não era uma pessoa que conhecia Cristo, mas ela tinha uma força muito grande dentro dela e ela inspirou muitas pessoas. Ela nos deixou muitos exemplos de força, de fé, de coragem, de determinação, de ousadia, porque ela era ousada, até para servir o Deus dela, na crença dela, ela era ousada. Eu vi vídeos dela que ela saía do hospital, das poucas vezes, né, que a doença dava uma trégua, ela saía, ela ia mergulhar, acreditava, cria, né, naquilo, na fé dela, ela acreditava. E nós estamos olhando para uma palavra como essa que vem como consolo aos nossos corações, e nós estamos nos alegrando,
nos levantando, ficando de pé, mesmo nos tempos mais difíceis. É no tempo que Deus vai produzir coisas boas em nós. Lá em Jeremias diz assim: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, plano de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos. Deus não quer nos causar danos. Ainda que o nosso corpo mortal, ele pereça nessa terra, mas o que Deus tem para nós é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, né? Os planos dele para nós são muito maior do que nós pedimos ou pensamos, né? Os planos deles são maiores, e isso não diz respeito às coisas terrenas. Isso diz respeito ao que nós vamos receber na eternidade. A nossa esperança não está nas coisas dessa terra, mas na eternidade. Como diz João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amigos e minhas amigas que visualizam esse vídeo, se você está passando por algo muito difícil, por algo... Gente, amigos, eu posso falar isso com propriedade. Um dia eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês, daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho um diagnóstico sobre a minha vida, mas eu não quero usar isso aqui agora, porque, né, eu vejo que esse não é o momento. Um dia eu vou vir aqui, vou contar um pouco do meu testemunho para vocês, daquilo que Deus tem operado dentro do meu coração, através de um diagnóstico difícil que eu recebi. Não é diagnóstico de câncer não, tá, gente? É outro tipo de diagnóstico, mas que me sacudiu, o meu emocional. E quando eu comecei a olhar para o diagnóstico e chorar e me deprimir, Deus falou assim: isso que está acontecendo com você não é para matar você, mas é para te fazer mais forte. É para que lá na frente você olhe e veja aquilo que eu fiz, aquilo que eu produzi dentro de você. E Deus falou tudo isso comigo através da palavra, principalmente dessa palavra de Tiago. E eu entendi, e eu fiquei de pé, e eu decidi pela fé deixar que o Espírito Santo produza algo melhor dentro de mim e que eu seja transformada para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente? Então, hoje foi isso. Ficou até um pouquinho mais longo, ficou quase 20 minutos aí de vídeo, mas que o Senhor possa falar aí dentro do teu coração, que o Senhor possa usar esse vídeo para produzir algo dentro de você, através da palavra que foi falada aqui, através desse exemplo, que você reflita sobre esse acontecido aí com a Preta Gil. Ela era um ser humano incrível, e que deixou sim lições para nós, que nós podemos olhar para essas lições, olhar para esse exemplo e entender que nós que somos de Deus, Deus quer nos usar como uma geração forte aí. Se ela que não conhecia o Cristo verdadeiro, ela tinha as crenças dela, né? Com todo respeito, ela tinha a crença dela, mas nós conhecemos o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. E o que nós estamos fazendo com o que nós temos recebido do Senhor? Será que essa determinação que ela tinha mesmo sem conhecer, será que existe essa determinação dentro de nós, que conhecemos a palavra, que conhecemos a Cristo e que podemos ser e deixar um legado para as gerações, como um legado de fé, de esperança, um legado para aqueles que vão lembrar de nós quando nós já não estivermos aqui, como uma pessoa forte, que mesmo com suas dificuldades, com suas aflições, mas que estava de pé, que estava proclamando as boas novas do Evangelho. É isso que Deus quer de nós que conhecemos a Cristo. Tá bom? Então que fica essa palavra aí para você, para nós, para mim também, para que nós possamos meditar e que o nosso posicionamento seja um posicionamento de fé também e de determinação em Cristo Jesus. Tá bom, gente? Não esquece, deixa o like, deixa seu comentário aí e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Um abraço para vocês.
Até o próximo vídeo. Tchau!